Mas a imigração holandesa descobre que ele não é brasileiro nem se chama Vitor. O nome, Sergei Vladimirovich Cherkassov, russo, espião. O homem é devolvido ao Brasil. O Sergei, que tentou entrar na Holanda e foi devolvido para o Brasil, está preso desde abril aqui, na carceragem da Polícia Federal em São Paulo. O Mikhail está detido na Noruega. E sobre ele não se sabe muita coisa, qual o papel dele aqui no Brasil, se de fato ele passou por aqui, ou se ele só usava um passaporte brasileiro. Mas a respeito do Sergei, que está aqui na Polícia Federal, se sabem mais coisas. Se sabe, por exemplo, que ele passou temporadas no Brasil, principalmente entre 2010 e 2014. Nós reconstituímos os passos dele. São 3 endereços na Grande São Paulo com registros no nome brasileiro dele, Vitor. 2 apartamentos no município de Cotia e 1 no bairro do Butantã, Zona Oeste. Nós falamos com um funcionário desse último. Você conhece? Isso. Ele morou aqui mesmo, então? Morou. Aí ele foi pra Holanda, da Holanda ele foi para os Estados Unidos, aí ele voltou aqui, aí veio falar comigo, ele tem amizade. Nunca te falou nada de Rússia? Nunca. A gente saía muito junto, a gente ia pra balada, pra barzinho, uma balada que a gente foi. A gente dançava, ele tentava dançar e não conseguia, né? Ele era meio duro. Para melhorar o gingado, o russo foi fazer aula. Nós já conhecemos o lugar onde o russo aprendeu os ritmos brasileiros. E essa história de que o Vitor, seu aluno de forró, na verdade é um espião russo, quando é que você ficou sabendo? Fiquei chocado, né? Um cara super bacana, um cara comunicativo, um cara que saía com a gente pra dançar. E depois a gente descobriu que o cara é um espião russo. Com que frequência ele fazia aula? Todos os dias, de segunda às terça ele vinha. Fazia 3 horas de aula por dia. E ele arrumou até namorada aqui, né? É, ele arrumou uma namorada aqui. Acho que ele ficou uns 9 meses por aí com ela. Ao ser preso tentando entrar na Holanda, o ex-aluno de forró Sergei estava indo trabalhar naquele país, no Tribunal Internacional de Haia. Boa formação ele tinha. De 2015 a 2018, cursou Ciência Política no Trinity College, na Irlanda. Lá dizia que era o brasileiro Vitor Ferreira. Depois foi fazer mestrado nos Estados Unidos, onde continuou se apresentando como brasileiro. Estudou Relações Internacionais na prestigiosa Universidade Johns Hopkins, em Washington. Um dos chefes do departamento, por coincidência, é do Brasil, mas o Sergei nunca procurou esse professor. Pensando em retrospecto, não me parece tão estranho, né? Acho que estaria talvez procurando não se engajar muito com brasileiros para talvez não comprometer lá a história dele, né? No material apreendido com o Sergei, a polícia descobriu uma carta dele para ele mesmo, contendo uma biografia fictícia do personagem Vitor. Este ex-agente da KGB, o Serviço Secreto Soviético, viveu 10 anos nos Estados Unidos se fingindo de americano e escreveu um livro explicando como é ser um agente ilegal. É diferente de um professor ou um diplomata que usa o nome verdadeiro, mas na verdade é espião. O agente ilegal assume uma identidade falsa. Nos Estados Unidos, me apropriei da certidão de um bebê americano que viveu poucos dias. Eu virei aquela pessoa. Nas primeiras semanas de prisão no Brasil, Sergei Cherkassov negou que fosse russo. Insistia que era Vitor Ferreira, filho de um português com uma brasileira e criado por uma tia na Argentina. E ele falava português legal ali? Isso aí a gente percebia que ele tinha um sotaque. Depois de 2 meses de cadeia em São Paulo e de receber a visita de um diplomata russo, finalmente o suposto Vitor confessou. Ele se chamava Sergei Cherkassov. Só continuava negando que fosse espião, mas não era isso que as investigações mostravam. Nos equipamentos de computação apreendidos com o Sergei, os peritos encontraram um arquivo de texto com instruções para uma atividade conhecida pela expressão em inglês dead drop. No dead drop, o espião esconde uma encomenda, tipo num tronco de árvore, e tempos depois um comparsa vai pegar. O texto apreendido com o Victor continha instruções para 2 dead drops. Os investigadores foram até os lugares indicados e acharam as encomendas. Num ponto, um pendrive, em outro, um pacote enrolado em fita adesiva. Para pessoas que acompanham o caso, esses 2 dead drops comprovados no Brasil mostram que o Sergei não só morou no país, como atuou como espião por aqui. Mas o resultado da perícia sobre essas encomendas está sob sigilo.
e a Polícia Federal não informa nem mesmo se a investigação sobre espionagem foi adiante. Por isso, Sergei Cherkasov está preso não por ser espião, mas pelo uso continuado de passaporte brasileiro falso. Ele pegou 15 anos em regime fechado. Mas se depender do governo russo, ele não fica no Brasil. No final de outubro desse ano, veio mais um detalhe para essa história já tão cheia de detalhes. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu dar início a um processo de extradição para o Vitor, que na verdade se chama Sergei, de extradição para a Rússia. Porque agora o governo da Rússia está dizendo que ele é um perigoso traficante de heroína. Mesmo que o STF aprove a extradição, a decisão final é do presidente da República. Numa audiência no dia 9 de novembro, o próprio Sergei pediu a palavra, em seu português com sotaque. Eu quero ser extraditado para a Rússia e eu concordo com as acusações que a Rússia fez e eu pretendo responder aos fatos dos meus crimes que são alegados pela Rússia. Mas este repórter búlgaro, que já fez várias investigações sobre espionagem russa, duvida de que Sergei seja mesmo traficante. É uma tática típica dos russos. Para trazer de volta um agente preso em outro país, eles inventam que a pessoa está condenada na Rússia por algum crime. Só este ano eu já vi 4 ou 5 casos assim. O especialista aponta que os passaportes do Brasil são muito cobiçados, porque qualquer um passa por brasileiro. Até o ditador norte-coreano Kim Jong-un já teve o seu, emitido pela Embaixada do Brasil na República Tcheca. O Brasil tem de prestar mais atenção em para quem está emitindo passaportes. Parece que é um padrão, desde os meus tempos de KGB, espiões russos usarem o Brasil como porta de entrada para o Ocidente. Eu mesmo quase fui mandado para aí. É um país tão lindo. Sergei, hoje preso em São Paulo, conseguiu o passaporte brasileiro na embaixada na Irlanda. O passaporte do Mikhail, que está detido na Noruega, foi dado pela Embaixada do Brasil no Canadá, em nome de José Assis de Amaria, natural de Padre Bernardo, em Goiás. Nós fomos até lá. Esse aqui é o cartório onde está a certidão do José de Assis de Amaria. No cartório a gente conseguiu 2 documentos importantes. Uma transcrição do conteúdo da certidão de nascimento. É um documento oficial, vale como se fosse a certidão original. E essa outra certidão aqui, ela é uma fotocópia do registro de nascimento original. Existiu um José Assis de Amaria e o espião russo Mikhail se apropriou dessa identidade. Mikhail segue preso na Noruega. E em São Paulo, Sergei quer deixar a cadeia. Vai ser julgado amanhã um pedido de prisão domiciliar para ele. E o domicílio seria o próprio consulado russo em São Paulo, que ofereceu as instalações. Nós perguntamos à representação russa se é normal abrigar alguém que eles dizem ser um traficante condenado. Não houve resposta. A Polícia Federal nada informou a respeito da investigação sobre a espionagem de Sergei no Brasil. E também não explicou por que, em julho passado, a PF pediu a destruição das provas, alegando que pertenciam a uma pessoa inexistente, no caso, o fictício Vitor Ferreira. O juiz negou, por entender que a destruição atrapalharia a investigação da própria Polícia Federal. O Ministério Público Federal disse que, como o caso tramita em sigilo, não é possível fornecer informações. E o Ministério das Relações Exteriores não respondeu a nossas perguntas sobre o processo de extradição de Sergei Cherkasov. Sergei, o suposto Vitor, preso em São Paulo. Mikhail, suposto José Assis, detido na Noruega. Serão eles os únicos espiões russos rodando o mundo com passaportes brasileiros? Eita! O presidente eleito